Será que quando falam sobre a teoria da Terra plana, nem os próprios terraplanistas acreditam nela? Fala galera, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das expressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do globo, ou será do plano. Você tá falando sério? No vídeo de hoje nós vamos observar a linguagem corporal dos participantes ali da última entrevista no programa do Danilo Gentili, os terraplanistas, falando sobre a teoria da Terra plana, dando as suas explicações. Em especial, a gente vai observar ali se existem potenciais sinais de incongruência, ou seja, discordância entre o que eles estão falando e o que o corpo deles está expressando. Esse foi um vídeo muito pedido por vocês lá no meu Instagram, se você não me segue ainda e também quer mandar dicas de vídeo lá. É @metaforando.vitor, me segue lá. Para quem não sabe o que aconteceu, basicamente um grupo de terraplanistas, ou seja, pessoas que acreditam na teoria de que a Terra na verdade seja plana e não na teoria do heliocentrismo, que seria a forma de um globo, o planeta Terra, estiveram recentemente no programa de noite, sendo entrevistados ali pelo Danilo Gentili, comediante. Entre várias perguntas e piadas, eles afirmam que a Terra é plana e que na verdade todos nós aprendemos tudo errado desde pequenos. Vale lembrar que a gente não vai analisar nem a teoria da Terra plana, nem o heliocentrismo nesse vídeo, ok? Eu não vou falar sobre a Terra ser um globo, ou a Terra ser plana, ser chata. A gente vai falar sobre linguagem corporal. Beleza? Tá bom. O primeiro ponto que eu quero destacar é que ali observando a linguagem corporal dos 4 participantes, a meu ver, o participante chamado de J. Martins parece ser o líder do grupo. Ele geralmente fala mais alto que os outros, ele dá a primeira palavra ou a palavra final, e geralmente o grupo fica um pouco mais silenciado. Não bate a conta quando a gente faz esses testes de curvatura. O que acontece, Danilo? A distância... Ele se coloca para responder as perguntas mais difíceis, ele tem uma linguagem corporal mais de superioridade, né, que é o peito mais levantado, a cabeça elevada. Geralmente ele faz ali algumas expressões de desprezo quando está falando, o que elenca a superioridade dele. Então, na minha opinião, no meu ver, ele é ali o líder daquele grupo, pelo menos naquele momento ele representava a liderança naquele grupo. E sobre o J. Martins, teve um outro vídeo que ele participou, que não foi essa entrevista do Danilo Gentili, foi no canal Sputniks, quando ele foi ali no planetário observar, né, e discutir com um físico sobre a ida ou não do homem à Lua. E já na entrada desse vídeo, quando ele vai falar quem é ele, a gente consegue ver uns sinais ali bem curiosos. Dá uma olhada. Olá, eu sou o J. Martins. Eu tenho 2 certezas na minha vida, né? A primeira é que um dia eu vou morrer e a segunda é que a Terra é plana. Ele faz 2 afirmações nesse trecho. Na primeira, a gente consegue ver a linha de base dele. Ele tem um fluxo verbal ali fluido, ou seja, sem muitas pausas, sem demorar muito para responder, e ele tem um volume vocal médio-alto, ou seja, ele fala em alto bom tom, como eu estou falando agora. Olá, eu sou o J. Martins. Eu tenho 2 certezas na minha vida, né? A primeira é que um dia eu vou morrer. Porém, quando ele faz a segunda afirmação, a gente consegue ver isso aqui. E a segunda é que a Terra é plana. Quebra de fluxo verbal, ou seja, ele começa a falar de forma mais pausada. Podemos observar também um shrug no seu ombro esquerdo. E, por fim, observamos uma queda em seu volume vocal, quando ele diz plana. E a segunda é que a Terra é plana. Esse conjunto de sinais poderia evidenciar um potencial comportamento de incongruência nesse trecho. Ok, então partindo desse pressuposto de que o J. Martins seria ali então o líder do grupo, a gente vai tentar entender como que esse grupo reage com as perguntas, principalmente com perguntas básicas. A Terra realmente é plana? O homem nunca foi à Lua? Então o primeiro ponto que a gente consegue observar é o que eles falam quando afirmam a Terra é plana. Será que eles emitem convicção ali? Não dá para ter se a Terra for uma esfera, e pelo cálculo da esfera não dá para ter noção de como... Dá para ter especulação. Especulação, sim. Especulação, sim. A gente consegue observar então que eles não hesitam para falar, a gente consegue observar avanço corporal, gesto de cabeça sincronizado com a fala, quando eles dizem sim, ela é plana, ou seja, sim, eles têm muita convicção no que estão falando. Um outro ponto interessante também é quando é perguntado para eles, o homem foi de fato à Lua? Eles conseguem observar que a maioria responde sim, né? Até o rapaz que está ali de boné responde de maneira direta, né? Nem pensa direito sim. O ser humano chegou na Lua? Atmosfera também, seriam superfluidos. Com absoluta certeza, não. Não chegou? Não. Foi um filme de Hollywood. Tanto é que eles têm na Calçada da Fama, né? Os 3. E você vê novamente um comportamento sincrônico, associado ali a movimentos de cabeça, movimentos de tronco e a verbalização. Porém, uma coisa muito curiosa acontece quando eles tentam justificar a teoria da Terra plana. A gente consegue ver vários sinais de ansiedade, isso no paraverbal, ou seja, alteração de fluxo verbal, várias quedas de volume vocal, pausas verbais excessivas, agregadores verbais do tipo
gestos não sincrônicos com a fala, microexpressões de medo, geralmente caracterizada pela contração aqui na musculatura dos risórios e no aumento da abertura ocular pelo soquete dos olhos, e manobras verbais evasivas, conhecidas como S2, que basicamente é quando eu ignoro uma pergunta ou não respondo ela de maneira direta e vou para outro tema, outra pauta, conto uma história. E eles fazem muito isso, contam várias histórias. Uma pergunta direta é feita e geralmente eles já vão para outra história. Não, porque o capitão fez a operação High Jump. Aliás, já que caiu, como é que funciona a gravidade na Terra plana? O que a gente sabe é que é difícil saber. O que a gente sabe é que os objetos caem, né? Aqui o J. Martins vai explicar como que é o teste que ele faz com a câmera, né, com o telescópio, com o zoom da câmera, que ele consegue mostrar que na verdade aquele barco que some na linha do horizonte, que seria ali uma comprovação de que a Terra é redonda, ele diz que é possível buscar esse barco, né, com o zoom. E quando ele vai explicar esse método, a gente vê alguns sinais ali esquisitos. Objetos distantes que deveriam, na teoria do globo, estar abaixo da curvatura, nós conseguimos capturar as imagens. O primeiro deles é uma microexpressão de medo caracterizada ali pelo A20, juntamente com a abertura ocular que se aumenta. Uma quebra de fluxo verbal, aqui a fala dele fica mais pausada, o que se você comparar com anteriormente era muito mais fluida. Mas todo nível do mar, ele nunca vai ser curvo. O tom vocal fica mais agudo e geralmente isso ocorre quando a gente tem hormônios derivados do cortisol, da noradrenalina ou adrenalina na nossa corrente sanguínea, que contraem a musculatura das pregas vocais. E a gente acaba falando mais fino. Esses hormônios geralmente estão associados à emoção de medo, que é o que a gente pode experienciar quando a gente está contando uma mentira, o famoso Detection Apprehension. Nós conseguimos capturar as imagens. Junto com isso a gente consegue observar um shrug ali no ombro esquerdo dele. E por fim, outra microexpressão de medo, caracterizada ali pelo A20 mais AD38, dilatação das narinas. Se você quiser aprender linguagem corporal de maneira científica, técnica e com um perito facial certificado, dia 23 de novembro eu estarei aí em Curitiba com meu curso presencial A Face da Mentira. Você vai aprender qual o comportamento facial associado à mentira, à enganação, que pode ser observado na face, como as nossas emoções nos traem. Para se inscrever é só clicar no link que está aqui na descrição, fazer a sua matrícula e a gente se vê lá. E é isso aí, muito obrigado pessoal. Acabou. Ou seja, esse conjunto de comportamentos, enquanto ele está explicando ali uma justificativa da teoria, ele demonstra potenciais sinais de incerteza e potenciais sinais de insegurança. Lembrando que isso aqui é apenas uma análise, gente, a gente não está julgando a pessoa em si, apenas observando o que acontece no comportamento dela quando ela fala determinada coisa. Aqui é muito interessante, o músico ali do traje, o Bacalhau, ele faz uma pergunta, né? E eles não respondem de maneira direta, eles começam a contar uma outra história, vão para outro ponto, e o Bacalhau fala, mas espera aí, você não respondeu minha pergunta. Fala, Bacalhau! Eles estão com essa maquete aí, né? Meio embaixo, já que os continentes estão todos em cima, o que tem embaixo? O que teria embaixo? Então, é isso aqui que você está perguntando, Bacalhau. Essa seria a Terra? Isso. O que sustenta a Terra no espaço? O que nós conhecemos é o que está dentro. Não está no espaço. E ela não está no espaço. Essa Terra ela é plana e estacionária. Ela não está se movimentando. A terra, isso aí é todo mundo físico que conhece. Mas peraí, então não é uma... Ali seria uma prova de um S2, ou seja, uma manobra evasiva verbal, que basicamente pode ser uma omissão, eu ignorar uma pergunta quando eu tenho dificuldade para responder ela e entrar em outra pauta, sair desse assunto. Isso inclusive é muito utilizado na política. Por um paredão de gelo aqui onde está o gelo, certo? E acontece uma situação parecida, Danilo Gentili pergunta de forma objetiva. Eles estão dizendo que teve um piloto americano que conseguiu chegar na Antártida, que seria ali uma espécie de base secreta militar, que daria a volta na Terra, isso no formato da Terra plana, segundo eles, e que ninguém consegue entrar ali, mas teve um cara que conseguiu chegar ali. O vídeo até passou dela. O Almirante Bilge. Ele pulou o muro de gelo? Isso. Tem um domo em volta, né? Segundo o que vocês estão me falando. Quando esse cara chegou ali na neve, o que ele viu ali? E novamente eles entram no S2, manobra evasiva. Alguém chegou na parede de gelo e deu um rolê circo navegante na parede de gelo? Na verdade, Danilo, a parede de gelo ela não é externa. O que nós consideramos parede é quando estamos no mar, nós olhando para a Antártida, você vai ver como se fosse uma parede. E ali é uma superfície plana em cima. Então toda essa parte de divisão do mar com gelo é onde você visualiza a parede. Entra em outra história, começa a contar da Operação Dominique, Operação do Caramba 4, mas Danilo Gentili insiste novamente. Isso. E aí depois ele veio do outro lado. Tiveram mais duas operações do mesmo almirante, que são as operações Dominique e Fishbone. Eles soltavam mísseis e bombas para saber a altura exatamente do domo. E qual que é a altura do domo? Hoje nós não temos relato. Mas quando como chama esse maluco aí? Richard Bird. Richard? Bird. Ó, escolheram um Bird pra dar o pulo alto, hein? Bird, né?
E aí me fala, quando ele subiu aqui em cima da parede de gelo, o que ele viu do outro lado? Nesse momento, meus amigos, vocês conseguem ver a mesma expressão praticamente ali nos 4, em momentos ali diferentes, alguns intervalos de tempo, que é a contração aqui na região lateral médio inferior do canto dos lábios, ao 20, uma expressão de medo coletivo. Quando ele subiu aqui em cima da parede de gelo, o que ele viu do outro lado? E aí que eu falo pra vocês que esse J. Martins parece ser o líder da situação, quando ele fala só gelo. Só gelo. Só gelo. Só gelo. Mas depois que ele fala, todo mundo fala só gelo, só gelo, só gelo, só gelo, só gelo, só gelo. Gelo, né? Gelo. Novamente, após dizer só gelo, eles entram em mais uma história e contam mais histórias e histórias. Mas não, aí o que aconteceu? Hoje não aconteceu, eles criaram a partir daí o Tratado da Antártida. Sim. E um ponto interessante, você sabe por que uma pessoa, quando ela tá mentindo, ela não para de falar? Lembrando que eu não tô afirmando que eles estão mentindo, tá? Tô dando um dado científico pra vocês. O mentiroso não para de falar porque o silêncio é incômodo pra quem tá tentando mentir. Uma pessoa que está mentindo, ela pensa que durante o silêncio, o interlocutor dela pode estar formulando a situação e descobrindo que ela está mentindo. Por isso que mentirosos tendem a polvilhar as lacunas de silêncio com vários detalhes, que é para não dar tempo do cara pensar. Agora aqui tem um ponto muito curioso ainda nas explicações que eles dão. O rapaz aqui, o Siddhartha, de maneira bem sofrida, né? Ele tem ali várias pausas verbais. Conforme você se adentra a esse... Ele tem dessincronia entre o gesto e o que ele está falando, que a tendência do gesto, gente, quando você vai falar algo que você tem convicção, ou é avançando, geralmente, ou concordando com o sua oculésica. Eu olho para cá, eu estou aqui nesse estúdio vendo esse vídeo falando com vocês, então ele está sofrendo para explicar ali o processo da Antártida, mas ele diz que teve ali uma pessoa que já entrou, mas que ali vai ficando muito frio quando você chega na Antártida, né? Porque segundo a teoria, a Antártida seria a beirada do planeta Terra. Esse contorno de gelo, que seria a Antártida no caso? Basicamente ele fala, então, mas lá é muito gelado, Danilo. Até teve uma moça que tentou fazer, mas ali chega num ponto que pro ser humano não dá pra andar ali, entendeu? É muito frio, é muito gelado, então o ser humano morre, não dá pra suportar. A temperatura vai ficando mais extrema, então chega um ponto que você não... Congela. Qualquer ser humano não suportaria. Ela morreu. E aí, na sequência o Roger fala assim, bom, então vocês acham que existe ali o Tratado da Antártida pra ninguém entrar lá, na verdade é um tratado de conspiração mundial pra ninguém descobrir na Antártida de que a Terra na verdade é plana, porque se o pessoal chegar na Antártida vão ver o domo, é isso que você tá dizendo. Aí esse Siddhartha basicamente fala, não é isso, a gente só queria poder ter livre acesso. Não exatamente isso, mas para que a gente não tenha livre acesso ao acrílico, muitas informações. Agora imagina... Mas ele não tinha acabado de falar que uma pessoa chegar lá no frio ela vai morrer de frio, mas eles querem ter livre acesso? Esse tipo de incongruência narrativa pode ser considerado um C3, que é o código ali no protocolo SCANS que sinaliza um PIN de incongruência no que a gente está verbalizando. E mais um ponto aqui da incongruência que eles apresentam, onde eles vão explicar a Terra plana, é visto aqui no J. Martins, quando ele está falando como que funciona a Lua, né? Porque o Danilo fala, como que eu estaria vendo a Lua aqui e o Sol aqui se eles rodam de assim, como se fosse um micro-ondas? Eles estariam na mesma altura? Como é que funcionaria isso, né? Se eles estão na mesma altura, a Lua e o Sol, como é que vai funcionar? Aí ele pergunta pro cara, estão na mesma altura? Está junto com a Lua e na Lua cheia eles estão 180 graus de distância. Então eles rodam diferente aqui. Sim. E aí você consegue observar duas microexpressões de medo, caracterizadas aí pela U20 mais a U5. Cada um tem sua velocidade. Eles estão na mesma altura? Teoricamente sim e teoricamente não. Porque alguns experimentos mostram que o Sol pode estar fazendo uma oscilação. Longas pausas verbais, aqui ele fala de maneira mais pausada, novamente quebrando o fluxo verbal padrão dele. Teoricamente sim e teoricamente não. Porque alguns experimentos mostram que o Sol pode estar fazendo uma oscilação. Ele apresenta uma falha de construção verbal. Ele diz teoricamente estão na mesma altura e teoricamente não estão na mesma altura. Geralmente esse tipo de ferramenta é utilizada para que a teoria não seja invalidada. Você fala para mim, você roubou? Olha, roubar pode-se dizer que sim, mas também pode-se dizer que não. É basicamente uma afirmação que eu faço que me deixa impune de ser criticado. Você pode falar que eu roubei, eu já tinha dito para você que eu tinha roubado, então eu não estava mentindo. E novamente, após todos esses sinais, ele entra em S2, manobra evasiva, e conta mais história, mais historinha, explica lá por que funciona. Na verdade, quem acredita no modelo plano acredita numa terra elétrica. Então, de maneira bem resumida, a gente pode dizer o seguinte: quando eles estão dizendo e afirmando que acreditam na teoria da Terra plana e que o homem não foi à Lua, eles demonstram convicção corporal e concordância corporal.
Porém, quando eles estão justificando a teoria, quando eles estão explicando como que funciona ali as regras da teoria, nós conseguimos ver um aumento repentino e momentâneo de ansiedade, um comportamento majoritário associado ao medo, com expressões frequentes em curtos espaços de tempo de medo, manobras evasivas, ou seja, a ausência de respostas diretas, e esses comportamentos geralmente são associados a detection apprehension, o que é conhecido como um possível medo de ser pego mentindo. Lembrando que eu não estou dizendo que eles estão mentindo, tá, gente? Isso aqui, novamente, é uma análise. Poderia, por exemplo, ser um comportamento parecido com a fé. Eles têm convicção na teoria, acreditam nela, né? Eles creem, têm a crença na fé deles. Tanto é que eles usam a frase eu acredito, eu acho, várias vezes no vídeo. Porém, eles não têm tanta certeza da explicação deles. E ali, lembrando, o comportamento de fé, o conhecimento religioso, ele não é um tipo de conhecimento científico. Vídeo ali Galeano, para quem fez TCC, método científico, teoria e prática, você tem que ter um tipo de conhecimento que seja passível de estar errado, pode ser reproduzido em qualquer lugar do mundo, tem que ter uma técnica e tem que ser feito por várias pessoas. E lembrando que o tipo de conhecimento religioso, o conhecimento que compete à fé, ele não é científico, ok? É um tipo de conhecimento, mas não compete ali a metodologia científica. A crença varia para o outro lado, beleza? Sim. Bom, galera, se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal. Caso não seja inscrito, clique em gostei que me ajuda pra caramba. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!